A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Quando Deus está prestes a fazer algo grande na sua vida, Ele quase nunca começa da forma que esperamos. Às vezes, antes da resposta vem o silêncio. Antes da vitória vem a prova. Antes da promessa se cumprir, vem o processo. E é exatamente nesse processo que Deus trabalha de forma mais profunda, mesmo quando parece que Ele não está fazendo nada. O que muitos chamam de demora, Deus chama de preparação. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer que você tenha estrutura para sustentar a bênção. Porque aquilo que vem fácil, vai fácil, mas aquilo que é construído com Deus permanece. E para que você possa viver algo grande, é necessário primeiro aprender a confiar em meio àquilo que não faz sentido. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que naquilo que você vai receber. Muitas pessoas oram pedindo bênçãos, pedem promessas, pedem oportunidades, mas não estão preparadas para lidar com o peso delas. Imagine alguém pedindo a Deus uma posição de liderança, mas sem paciência para lidar com pessoas. Imagine alguém pedindo prosperidade, mas sem caráter para administrar os recursos. Deus, na sua sabedoria, primeiro trabalha dentro de nós antes de trabalhar em volta de nós. Ele ajusta o interior antes de expandir o exterior. E esse processo muitas vezes é desconfortável, porque o processo de Deus não é um caminho de flores, é um caminho de lapidação. Ele usa circunstâncias, pessoas, situações difíceis, não para te destruir, mas para moldar o seu coração. É no deserto que Ele te ensina a depender dEle. É no silêncio que Ele te ensina a ouvir sua voz. É na demora que Ele te ensina a perseverança. Você já percebeu que às vezes, quando parece que tudo está desmoronando, Deus está na verdade reorganizando? Às vezes o que você chama de fim é apenas o início do plano dEle. Ele permite que algumas coisas sejam abaladas para que você construa sobre o fundamento certo. Deus não quer apenas mudar a sua situação, Ele quer mudar você através da situação. Há pessoas que no meio do processo desistem, acham que Deus se esqueceu, que a promessa não vai mais acontecer, mas o que elas não percebem é que Deus está testando a fé, porque a fé que não é provada não é fé sólida. É fácil confiar em Deus quando tudo está dando certo. Difícil é continuar confiando quando tudo parece dar errado. É aí que a fé verdadeira se manifesta. Deus sempre faz o processo vir antes da promessa. Veja José, ele recebeu o sonho, mas antes de chegar ao palácio, passou pela prisão. Veja Davi, foi ungido rei, mas antes de usar a coroa, teve que enfrentar gigantes e fugir de Saul. Veja Moisés, chamado para libertar o povo, mas antes precisou passar 40 anos no deserto. Todos eles foram preparados antes de serem usados. E o mesmo acontece comigo e com você. O processo é o campo de treinamento da fé. É ali que você aprende a confiar, mesmo sem entender. É ali que você aprende a obedecer, mesmo sem ver resultados. É ali que você aprende a depender de Deus e não das circunstâncias. E enquanto você passa por esse processo, Deus está construindo dentro de você a maturidade necessária para sustentar aquilo que Ele vai te entregar. Talvez você esteja em uma fase em que parece que nada está acontecendo. As orações parecem não passar do teto, as portas não se abrem e o silêncio de Deus te incomoda. Mas ouça bem, o silêncio de Deus nunca significa ausência. Significa que Ele está trabalhando em silêncio. Deus é como um bom agricultor. Ele planta em segredo, rega em silêncio e só revela o fruto no tempo certo. Então, quando você sentir que Deus está em silêncio, confie que Ele está preparando algo. Às vezes Ele esconde o processo porque se mostrasse tudo, você não entenderia. Ele está te preparando para lidar com algo maior do que você imagina. A maturidade espiritual vem quando você para de perguntar por quê e começa a dizer para quê. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa mudança de mentalidade transforma a dor em crescimento, o tempo de espera em fortalecimento e a frustração em fé. Há uma frase que costumo dizer: Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima, cada perda, cada atraso tem um propósito dentro do plano dele. E quando você olha para trás, percebe que aquilo que parecia uma interrupção, na verdade era uma direção. Deus não estava te punindo, estava te protegendo. Ele te tirou de lugares, de relacionamentos, de oportunidades que pareciam boas, mas que teriam te afastado do melhor dele. Por isso, não tenha pressa. O processo de Deus pode parecer lento, mas nunca em vão. Cada estação tem seu propósito. O inverno ensina a resistir.
A primavera ensina a florescer, o verão ensina a frutificar e o outono ensina a deixar ir. Cada fase da sua caminhada tem um valor. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está te fortalecendo nas raízes. E é justamente isso que diferencia quem vive as promessas de Deus de quem apenas as ouve. Quem vive as promessas é aquele que permanece fiel no processo. Quando você se mantém firme, obediente e confiante, mesmo sem resultados imediatos, você está dizendo para Deus: eu confio em Ti mais do que confio nas minhas circunstâncias. E essa fé toca o coração dele. Não se iluda, a promessa não chega antes do preparo. Se você tentar pular o processo, vai perder a estrutura para sustentar o peso da promessa. Deus quer te levar longe, mas não quer te perder no caminho. Por isso Ele investe tempo te moldando. Ele trabalha o caráter, o coração, a fé. E quando você estiver pronto, Ele mesmo te colocará no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas. Então, se hoje você está em um momento difícil, não veja isso como um castigo, mas como um sinal. É um sinal de que Deus está te preparando para algo maior. O processo é a evidência de que há uma promessa vindo. E quanto mais intenso for o processo, maior será o propósito que Ele está prestes a manifestar na sua vida. Não desista, não pare no meio do caminho. O que você está vivendo agora é apenas o prelúdio do que Deus vai fazer. Continue confiando mesmo sem entender. Continue orando mesmo sem sentir. Continue adorando mesmo sem ver. Porque no tempo certo o processo vai fazer sentido. E você vai entender que cada lágrima foi necessária para te levar ao lugar que Deus preparou. Porque antes que Deus te entregue algo grande, Ele sempre vai te preparar para recebê-lo. Existem momentos na vida em que algo dentro de você começa a mudar, mesmo sem que nada ao redor pareça diferente. É como se o coração sentisse que algo grande está para acontecer. Você ainda não vê, mas sente. Essa sensação de movimento interno, de expectativa no espírito, é um dos primeiros sinais de que Deus está prestes a fazer algo extraordinário. Ele começa a mexer primeiro dentro de você, antes de manifestar fora. E é aí que muitos se confundem, porque esperam ver as evidências no exterior, mas o primeiro sinal de que Deus está agindo é sempre interno. Ele traz uma inquietação santa, uma sensação de que o lugar onde você está já não te serve mais. Não é uma insatisfação carnal, mas uma percepção espiritual de que há mais. É como se o Espírito Santo começasse a te preparar para um novo nível e você passa a sentir que certas coisas não te preenchem mais, certos ambientes não te alimentam mais, certas conversas não fazem mais sentido. Isso é um sinal. É Deus te desencaixando de onde você estava para te encaixar onde Ele quer que você esteja. Outro sinal claro é o reposicionamento. Deus começa a mudar pessoas e circunstâncias à sua volta. Às vezes Ele afasta pessoas que você achava que estariam com você para sempre. Às vezes Ele fecha portas que pareciam boas, mas que na verdade não eram parte do plano. E no momento isso dói, porque nós tendemos a nos apegar a lugares, a relações, a rotinas. Mas o que parece uma perda, na verdade é uma proteção. Quando Deus está prestes a te dar algo grande, Ele precisa tirar o que é pequeno. E o que é pequeno não significa ruim, apenas não cabe mais na nova fase. Deus tem o hábito de realinhar tudo ao redor quando está prestes a fazer algo grande. Ele muda agendas, horários, conexões. Você começa a perceber que situações que antes eram estáveis começam a se mover. E se você não estiver atento espiritualmente, pode pensar que está tudo saindo do controle, quando na verdade é Deus reorganizando o caminho. Ele nunca entrega algo novo em terreno desorganizado. Antes de trazer o novo, Ele limpa o terreno do velho. Muitas vezes o primeiro sinal de que algo grande vem é o desconforto. Você começa a se sentir fora do lugar. Aquilo que antes te satisfazia, agora já não traz o mesmo prazer. E é justamente aí que você precisa discernir. Esse desconforto não é um problema, é um aviso. O Espírito Santo está te empurrando para fora da zona de conforto. E por quê? Porque o novo de Deus raramente acontece em lugares confortáveis. Todo avanço exige um passo de fé. Quando Deus vai fazer algo grande, Ele te desafia a deixar o controle. Você pode até tentar segurar, mas Ele vai mexer com as estruturas. Talvez você perceba que alguns planos começam a desmoronar, e isso pode te assustar, mas o que você chama de colapso, Deus chama de realinhamento. Ele está tirando o que não faz parte do caminho para liberar espaço para o que realmente pertence ao propósito. Outro sinal importante é a mudança na forma como você ora. De repente,
Suas orações mudam de tom. Você para de pedir apenas bênçãos e começa a pedir direção. Você para de orar apenas por coisas e começa a orar por transformação. Isso é um sinal claro de que o Espírito Santo está te amadurecendo espiritualmente, te preparando para algo maior, porque Deus nunca entrega grandes coisas a quem ainda ora de forma pequena. Quando Ele quer te levar a um novo nível, Ele começa expandindo a tua visão e isso reflete até nas suas palavras. E há outro detalhe. Quando algo grande está vindo, o inimigo também tenta te distrair. Ele sabe que você está perto de algo importante, então ele começa a lançar confusão, medo, dúvida. Você percebe que as lutas aumentam, que as tentações se intensificam, que as emoções ficam abaladas, e em vez de se desesperar, você precisa reconhecer, se o ataque aumentou, é porque o propósito está próximo. O inimigo não ataca quem está parado, ele persegue quem está em movimento. É por isso que, nos momentos em que as coisas parecem sair do controle, você precisa se lembrar de que Deus continua no comando. As portas que se fecham não são fracassos, são redirecionamentos. As pessoas que saem não são rejeições, são liberações. E as pausas que Deus permite não são atrasos, são ajustes. Tudo isso são sinais de que Ele está te preparando para algo que vai além do que você imagina. Quando Deus quer te levar a um novo nível, Ele também começa a te dar uma sensibilidade espiritual maior. Coisas que antes passavam despercebidas começam a te incomodar. Pecados pequenos, atitudes negligenciadas, comportamentos que pareciam normais. Tudo isso começa a te pesar. E sabe por quê? Porque Deus não vai colocar o extraordinário sobre uma base comprometida. Ele começa limpando o coração antes de entregar a promessa. Há também o sinal das oportunidades inesperadas. Quando você menos espera, Ele coloca diante de você algo que parece pequeno, mas é uma porta para algo maior. Deus raramente entrega o propósito completo de uma vez. Ele te dá passos de fé. Cada pequena oportunidade é um teste de obediência. E se você for fiel no pequeno, Ele te confiará o grande. Outro sinal poderoso é quando Deus começa a te lembrar de promessas antigas. Aquelas palavras que pareciam esquecidas voltam ao teu coração. Versículos, profecias, sonhos, tudo começa a ressurgir. Isso não é coincidência, é Deus reacendendo o fogo da fé dentro de você. Ele está dizendo, eu não esqueci o que te prometi. Está mais perto do que você imagina. Mas perceba, ver os sinais é uma coisa, discerni-los é outra. É preciso sensibilidade espiritual para não confundir o mover de Deus com o caos. Às vezes a bênção vem disfarçada de problema. Às vezes o caminho para o milagre parece uma perda. Por isso você precisa olhar com os olhos da fé. O que parece estar desmoronando pode estar sendo reconstruído por Deus de uma forma que você ainda não compreende. E talvez, enquanto ouve isso, você perceba que está vivendo exatamente esse tipo de tempo. O tempo de sinais. O tempo em que as coisas parecem sair do lugar, mas o coração sente que há algo diferente no ar. E o mais bonito é que quando Deus está prestes a fazer algo grande, Ele não apenas muda o cenário, Ele muda você dentro do cenário. Ele te amadurece, te fortalece e te ensina a ver além do visível. Então, se você tem sentido que algo está mudando, se portas estão se fechando, se o coração está inquieto, se o ambiente parece diferente, não se desespere. São sinais. Deus está movimentando tudo ao seu redor para te posicionar exatamente onde Ele quer. E quando tudo estiver no lugar certo, o que Ele preparou vai se manifestar, não por esforço humano, mas pela perfeita vontade dEle. Porque quando Deus começa a mover as peças, é sinal de que o tabuleiro está prestes a revelar a vitória. Quando Deus está prestes a te entregar algo grande, não basta apenas perceber os sinais, é preciso ter a postura certa para receber. E essa postura não tem a ver com força, com habilidade, com status, mas com o coração. Deus não escolhe os mais preparados, Ele prepara os escolhidos. E esse preparo acontece no interior, na forma como você reage diante das esperas, das provações e dos silêncios. A forma como você se posiciona no processo determina se você está pronto para a promessa. Porque Deus não entrega tesouros em mãos impacientes. Ele entrega nas mãos daqueles que aprenderam a confiar. A fé verdadeira não é medida quando tudo dá certo, mas quando você decide continuar crendo mesmo quando não há nenhuma evidência visível. Muitos querem receber o novo de Deus, mas continuam presos às velhas atitudes. Querem a promessa, mas não querem o processo. Querem um milagre, mas não querem se submeter à obediência que o milagre exige.
A verdade é que Deus observa mais o seu comportamento durante a espera do que o seu pedido na oração. Ele quer ver se você continua fiel quando não há aplausos, se continua servindo quando ninguém vê, se continua adorando mesmo sem sentir. A postura certa começa com a fé, mas é sustentada pela humildade. Porque quando Deus vai te entregar algo grande, Ele precisa ter certeza de que o seu coração não vai se exaltar com aquilo. A bênção que te afasta de Deus nunca foi uma bênção dele. É por isso que Ele testa o teu coração antes de liberar a tua vitória. Às vezes Ele te segura um pouco mais, não porque esqueceu de você, mas porque te ama demais para te entregar algo que ainda te destruiria. A obediência é outro ponto fundamental. Muitas vezes Deus te pede algo que parece